Olá, pessoal! Já estamos no ar com mais uma edição do Jornal da Plan e eu aproveito para lembrar você que a TV Plan está no Facebook, Instagram e também no YouTube. facebook.com/tvplanweb, Instagram @tvplanpc, youtube.com/tvplanhd. A Polícia Civil e a Receita Federal apreenderam 188 cigarros eletrônicos em uma operação realizada aqui em Poços de Caldas. Um homem de 26 anos foi autuado pelo crime de contrabando. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após informações que encomendas com produtos proibidos estavam sendo enviados pelos Correios. As equipes foram até um estabelecimento comercial na Avenida José Remígio Prézia, no Jardim dos Estados, onde uma caixa com os dispositivos teria sido entregue. O destinatário da encomenda foi chamado ao local e, de acordo com a polícia, assumiu ser o responsável pela mercadoria. Ele informou que revendia os cigarros eletrônicos e que havia indicado o endereço do comércio porque não havia pessoas em sua residência durante o horário comercial. Após a abertura da embalagem, foram encontrados 188 dispositivos eletrônicos para fumar. Os produtos foram apreendidos e ficaram sob custódia da Receita Federal. De acordo com a investigação, os cigarros eletrônicos estavam em desacordo com a regulamentação da Anvisa, que proíbe a fabricação, venda, armazenamento, transporte, propaganda e distribuição desses dispositivos no país. A Receita Federal estima que, considerando marcas e modelos, cada unidade poderia ser comercializada entre R$ 100 e R$ 140 reais. Com isso, o valor total da mercadoria apreendida pode variar entre 18 mil e 26 mil reais. A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses e a Divisão de Fauna, atendeu nesta quarta-feira 2 ocorrências envolvendo cães da raça Pitbull, que resultaram no resgate dos animais e na adoção das medidas cabíveis. As ações foram motivadas por denúncias relacionadas a maus-tratos, negligência e omissão de cautela. A primeira ocorrência foi registrada no bairro Santa Augusta, após denúncias de maus-tratos e de ataques recorrentes a pessoas e outros animais. A ação contou com o apoio da Polícia Militar Ambiental e do Corpo de Bombeiros, responsável pela contenção e remoção do animal devido ao comportamento agressivo. Durante a vistoria técnico-veterinária, foram constatadas condições incompatíveis com o bem-estar do animal. O cão apresentava comprometimento do estado nutricional, acesso à água imprópria para consumo, alimentação inadequada e permanecia em ambientes sem condições sanitárias adequadas. No local, também foi encontrado o cadáver de outro cão em estado de decomposição, configurando risco sanitário. 2 pessoas foram presas pela Polícia Militar pelo crime de maus-tratos. A segunda ocorrência aconteceu no bairro Caio Junqueira, na rua Jatobá, uma denúncia do Jornal da Manhã, da Jovem Pan Poços. Segundo informações apuradas pela equipe, a tutora não conseguia conter o cão, que frequentemente pulava o portão da residência e atacava outros cães, colocando em risco a segurança dos moradores. A Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência. O Centro de Controle de Zoonoses e a Divisão de Fauna realizaram o recolhimento do animal para garantir a segurança da população e adotar as medidas necessárias. A Prefeitura reforça que os casos não estão relacionados à raça dos cães, mas à forma como são criados e manejados. Segundo a medicina veterinária, o comportamento dos animais é influenciado por fatores como socialização, treinamento, ambiente e responsabilidade dos tutores. Independentemente da raça, todos os cães precisam de cuidados adequados, contenção segura e manejo responsável para garantir o bem-estar animal e a segurança da população. Nós vamos agora aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira e a gente começa com o giro de reclamações. Um vídeo com áudio. Que é a Praça dos Macacos.
Alguém poderia explicar cadê os bancos da praça, sendo que tem um aqui onde eu tô, outro ali, e só tem um bem aqui, atrás da árvore. Não tem mais banco, depois só tem mais 2 lá perto da fonte. Mas cadê os bancos da... Temos a foto agora ampla, mostrando que os bancos não estão na Praça dos Macacos, tá? Então é uma reclamação dos ouvintes, não houve aviso prévio, pelo menos até onde a gente sabe, né? Da retirada dos bancos. Boa noite, gostaria que mostrassem a situação da faixa para pedestres que fica ou ficava ali na Caldense, por onde passam pessoas o dia todo. Praticamente ninguém para, por falta de educação, mas também porque a faixa é praticamente invisível hoje. É verdade. Vejam a foto. Muito obrigada em nome dos pedestres. É um trecho aí que acontece a travessia de muitas pessoas, mas muitos adolescentes, muitas crianças também. E de fato não tá legal aí a situação da faixa de pedestres ali na Praça das Rosas, né? Isso, O pessoal da prefeitura veio aqui no Parque das Nações, no parquinho. Tiraram os bancos. Não tem onde sentar. O que tá acontecendo com os bancos, gente? Então... Estão abduzindo os bancos aí? Então, essa cidade, ela é estranha, né? Do nada. Então, olha lá, Parque das Nações... Porque não é possível que foi uma mera coincidência. O Banco do Parquinho na Zona Sul, o Banco da Praça dos Macacos, deve ter sido alguma ação para melhorias, algum mutirão para melhoria dos bancos e tal. Mas não noticia, né? Tô até aqui pegando o site da prefeitura para não cometer um ato falho. Ah, não, foi noticiar. Não foi, não tem nada falando aqui. Porque se você noticia e fala, gente, os bancos das praças vão ser reformados, você até reverte positivamente essa pauta, né? E a mensagem da pessoa diz, a rua também tá cheia de fio espalhado solto. Muito bem, então, de acordo com este relato, nós temos também problemas de fiação que são deixados ali por várias das empresas de telefonia, e assim fica ali no Parque das Nações. Vamos com imagens agora da Rua Assis Figueiredo, pessoal em situação de rua mais uma vez lá no Itaú. Ainda segue dessa forma. A gente está com esse mesmo problema ali na Davi Ottoni também, né? Onde da mesma forma uma pessoa está acampada lá nas noites, né? Registros do trânsito de Poços de Caldas também foram destaque no Jornal da Manhã. Em relação a trânsito, nós temos aí uma sequência de imagens de reclamações de ouvintes aqui do Jornal da Manhã. Hoje pela manhã o pessoal está falando do semáforo ali da ponte do cemitério tá apagado. Estão fazendo este registro aqui no Jornal da Manhã, várias pessoas mandando para nós. 12:30, semáforo do VN ontem. E o pessoal tá reclamando que tem sido uma ação frequente, fechamento de cruzamento na ponte do VN. Nós já falamos aqui no Jornal da Manhã, por inúmeras vezes, que a ponte do VN é um problema. Porque ali é uma confusão, né? Eu lembro quando eu morava na Vila Tôni, que eu olhava cada situação ali, e a melhor coisa, inclusive, de eu ter mudado da Vila Tôni foi não ter que passar mais nessa ponte na hora de ir pra casa. Você tem gente que tá na ponte do VN, aí pega a pista sentido centro, mas quer fazer o retorno lá na faixa porque vai entrar no VN. É gente vindo do VN pra entrar e pegar sentido shopping, fecha cruzamento, é uma confusão, é semáforo que abre ao mesmo tempo, é caótica essa ponte do VN. É um dos cruzamentos mais caóticos da cidade, né? Eu acredito que seja um dos cruzamentos mais caóticos. Vem gente de todo lado, né? É uma confusão, né? Não comporta mais ali. Olha só, ontem também na João Pinheiro temos mais um registro aí. Na ponte do Mantiqueira, o semáforo não estava funcionando e fechou a João Pinheiro. Ficou assim até o semáforo do radar fechar. Ou seja, tá tudo desincronizado na João Pinheiro. É semáforo que não funciona, é aquela confusão lá no VN, na ponte do VN. Tá bem confusa a situação na João Pinheiro, viu? Nós vamos ainda na João Pinheiro, registro, moto usando passagem sobre o rio e andando na calçada. Um pedestre, inclusive, teve que retornar um pouco pro folgado passar com a moto. Registro lá, se você olhar lá no fundo tem uma moto na ponte. Ele passou pela ponte, cara. Passou pela ponte. É de uma falta de respeito. Você imagina ali, essa ponte, principalmente agora com o centro administrativo, ela tem um fluxo gigantesco de pessoas, né, que acessam ali o shopping e vice-versa também, que precisam acessar o centro administrativo, enfim. Imagina ali, tá passando uma família, tá passando uma criança, algum idoso, enfim. Gostaria de fazer uma reclamação sobre essa situação. Motos avançam a vaga de embarque e desembarque próximo às escolas.
Eu trabalho com transporte escolar e todo dia tem motos e carros estacionados nessa vaga na Minas Gerais. Não só moto, mas carros também. O Demutran, quando chamado, não comparecem. Deem uma força aí pra gente. É o registro que a gente faz aqui no Jornal da Manhã. Na semana passada, nós mostramos um acidente, um motociclista que se acidentou em um buraco na cidade, na rua Rio Grande do Sul. Nós temos agora imagens do acidente, exibimos no Jornal da Manhã e você confere agora. Eu conversei com um rapaz que sofreu o acidente naquele buraco da Rio Grande do Sul. Sim. Nós vamos colocar a imagem do buraco na tela. O buraco, ele continua exatamente do mesmo jeito como estava. Olha lá a situação do buraco. Tá lá. Tá lá o Do buraco. mesmo jeitinho. Prefeitura Municipal. Uma pessoa, deixa eu explicar pra vocês. Uma pessoa se acidentou aí. É uma descida. Secretaria de Obras. Vocês não vão resolver a questão desse buraco? O rapaz, ele está sem trabalhar, o rapaz que se acidentou, tá? Ele faz faculdade, tem clínicas práticas, está tendo dificuldades em virtude do acidente que sofreu, tá? E além de tudo, a prefeitura não arrumou. E nós vamos agora com a imagem do momento do acidente em que ele se acidentou nesse buraco. Porque talvez com a imagem, a prefeitura, a Secretaria de Obras se conscientize de que é preciso dar um jeito aí para que outras pessoas não sofram o que ele está sofrendo. Que é prioridade isso, É né? prioridade, gente. Vocês não vão resolver mesmo? É na Rio Grande do Sul, numa descida. Imagem na tela agora aqui do acidente. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Nossa, gente. E ele tava descendo normalmente ali. Ele não estava correndo. Não tava. Ele não estava acima do Tava. limite de velocidade. É. Ele caiu por causa do buraco da prefeitura. Ele tava descendo normal, dá pra perceber no vídeo. 9 horas da noite do dia Olha lá. 31 de julho. Olha que absurdo. Eu não sei nem o que eu falo. É muito, eu nem sei o quê. E podia ter causado um outro acidente com o carro que tava saindo ali, olha lá. Ah, o motociclista que tava correndo demais. Não é o caso. Tava descendo normalmente ali a via, só que tinha esse mundo desse buraco. E prefeitura municipal, vocês vão esperar outra pessoa sofrer um acidente aí? Também no Jornal da Manhã, mais um registro de macacos aqui no centro de Poços de Caldas. Olha o macaquinho, vamos usar o E macaquinho. qual que é a próxima dele? Ele roubou pizza. Ah, que isso. Olha lá, o macaquinho. Pizza? É, olha lá. Meu Deus, ele tá com um negócio de pizza mesmo na mão ali? Olha lá, ele foi, olha lá. Não. Gente do céu. Cara, mas os macacos daqui são bem ousados, né? São, olha lá. Bem ousados os macaquinhos. E desta vez não foi pirulito, desta vez não foi Não. óleo de soja. Foi uma pizza, Foi ó lá. um pedaço de pizza. É. No detalhe, No detalhe ele aqui vai na subir tela. o poste. Isso. Foi a Amanda que encaminhou aqui pra gente. Agradecer aí a Amanda pelo envio, tá? Aonde que foi isso aí? Ela mandou o bairro ou não? Ela... Não, só pode ser aqui no centro, né? É, né? Deve ter sido ali pra cima, né? Ali pra perto da serra e tudo mais. Isso. mas Registro feito, então. Registro feito aqui no Jornal da Manhã. Às sextas-feiras, temos Lucas Sucena no Jornal da Manhã e ele falou sobre a redução da taxa Selic. Atualização semanal. Como é que tá a movimentação econômica aí pra essa semana, ô Lucas? Uma semana um pouquinho mais light, exceto pela Banco Central, né? Uhum. A gente teve mais um pequeno corte de juros aí na quarta-feira. Selic, né? A Selic. Teve a reunião do Copom terça e quarta e na quarta-feira divulgaram um corte de 0,25. A nova Selic, né, para quem investe ou serve de base para quem toma emprestado, 14% ao ano. A projeção apontando, né, até semana retrasada falava que ela ia parar em 14, parece que pode ter mais um corte segundo as estimativas e fecharia o ano em 13,75, o dólar em 5,20, então bem light até o final do ano, só que lembrando que outubro tem eleição, então isso vai balançar um pouquinho ali, especialmente o dólar. Selic não, Selic ela tem um delay um pouco maior ali de uns 12 a 14 meses. Todo mundo esperava que quando o Galípolo assumiu ia ter uma queda nos juros meio na marretada igual teve com a Dilma. E a gente viu o que aconteceu quando você puxa a Selic para baixo na marra. Não aconteceu no Banco Central de agora. Eu acho que todo mundo concorda que a Selic ela tá alta. Isso as coisas estão mais caro quando você vai tomar um empréstimo. Para quem é investidor, bom, né? Você tem ali um retorno maior. E aí eu vou falar uma coisa que o Rodrigo acho que ele não vai gostar, tá? Pro investidor, Rodrigo, pro rico,
investidor, o Lula é um pai. Eu não acho que o Lula é o pai dos pobres, tá? O pai é o Lula do rico investidor. Não sei se você vai concordar comigo, tá? Não sei por que ele achou que... Não, é porque... E pai dos banqueiros também, tá? Então, a taxa Selic ela é muito boa só para quem investe. Mas a inflação alta, no fim das contas, nada mais é do que culpa do governo, seja ele qual for. Não tá conseguindo controlar a inflação, ou porque tá gastando muito dinheiro. E quando você gasta muito dinheiro, o dinheiro vai para a economia. Se tem muito dinheiro na economia, o dinheiro perde valor. Se o dinheiro perde valor, os preços sobem. O giro que eu gosto muito que ele fala, a inflação é o imposto do pobre. Tá? Por que ele fala isso? Porque se o pobre vai no mercado e o arroz estava 30, não sei, tá? E foi para 40, ele sente muito mais do que um rico que foi no mercado e o arroz estava 30 e foi para 40. Concordam? Uhum. 30 para 40, beleza. Para mim não vai mudar nada na minha vida, né? E eu, por ser rico ou eu, por ser pobre, eu não como mais ou menos arroz pela minha classe social. Vamos pensar só no arroz, tá? Eu como porque eu como. Tá? Então, disfarçadamente, por causa daquela cobrança de imposto lá atrás, que você enxurrou o mercado com dinheiro e a dívida que você fez no Tesouro Direto, os preços sobem. Os preços sobem na ponta final. E é para todo mundo igual. Por isso que eles falam que a inflação dói mais no bolso do pobre do que no do rico. Agora, pro pobre que comemorou o aumento de imposto, não mudou nada na vida dele, se o rico pagou mais imposto ou não, só que no mercado ele sente mais. Lembrando que logo após o Jornal da Plan, você assiste a íntegra do Jornal da Manhã, edição desta sexta-feira. E vamos de recado, porque só no Prado Supermercado você encontra ofertas imperdíveis em hortifruti, padaria, açougue e muito mais. Vamos às ofertas do Prado na tela. Colchão mole o quilo, R$ 42,90. Acém bovino, R$ 36,90 o quilo. Pernil sem osso, R$ 16,99 o quilo. Panceta suína, R$ 19,90 o quilo. Cerveja Petra puro malte, lata, 350 ml, R$ 2,79. Arroz Super Eco, tipo 1, 5 quilos, R$ 18,99. Café Padre Vitor, tradicional ou extra forte, 500 gramas, R$ 19,90. Leite Quatá, 1 litro, R$ 4,99. Creme Scala, 1 quilo, R$ 9,90. Sabonete Francis, R$ 1,89. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, R$ 10,99. Detergente IP, 500 ml, R$ 2,49. Ofertas válidas até o dia 8 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Prado Supermercado Loja 1, na rua Manuel Eugênio dos Santos, número 8, no Jardim Itamaraty. E Loja 2, na Avenida Esperança 556, no Parque Esperança 3. Peça também pelo 3713-2495 ou WhatsApp 999038343. Siga no Facebook Prado Supermercado 1 e fique por dentro das novidades e promoções. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Jornal da Plan. Celular no boleto, com R$ 150 de entrada e parcela de até 18 vezes? Você não ouviu errado não, aqui na Sertaneja isso é possível. Porque comprar celular na Sertaneja é simples e fácil, não tem enrolação, não tem enganação. É jogo rápido, tudo pensando em você. Corre uma de nossas lojas e saia com seu celular novo em um piscar de olhos. Se você é de Poços de Caldas, já conhece a Casa do Arte. São 53 anos oferecendo qualidade, confiança e o melhor preço da cidade. Aqui tem de tudo, desde a obra até o acabamento. E tem mais, atendimento rápido para orçamento e entrega pelo WhatsApp 35 98401 6792. A Casa do Arte fica na Rua Marechal Deodoro 457, no centro de Poços, com estacionamento próprio. Casa do Arte, passou aqui, resolveu tudo em um só lugar. E siga no Instagram, @loja Casa do Arte, para acompanhar ofertas e sorteios. Na Oxipoços, você vai conhecer inovação em saúde com a câmara hiperbárica. Este tratamento avançado utiliza oxigênio em pressões elevadas para acelerar a recuperação de feridas crônicas, como lesões pé diabético ou queimaduras graves. É fundamental no tratamento de doenças onde a falta de oxigênio tecidual é o problema principal. Melhore a sua qualidade de vida com esta terapia segura e eficaz. Saiba mais pelo Instagram, @Oxipocos. Câmara hiperbárica é Oxipoços. 4 diferenciais que fazem do Sou a melhor escolha para cuidar da sua gestão de saúde e segurança no trabalho. Primeiro, atendimento in company.
O SOU vai até a sua empresa realizar exames clínicos e complementares, reduzindo o deslocamento dos seus colaboradores e otimizando o tempo de todos. Segundo, equipe multidisciplinar. No SOU, seus colaboradores são atendidos por uma equipe composta por fisioterapeutas, fonoaudióloga, técnico e engenheiro de segurança do trabalho, além de enfermeiros e médicos do trabalho. Por falar nisso, o terceiro diferencial: a equipe com maior número de enfermeiros e médicos do trabalho do mercado, profissionais qualificados, especializados em medicina ocupacional e segurança do trabalho. Quarto diferencial: a maior e mais completa rede de prestadores credenciados. SOU, saúde ocupacional com a qualidade Unimed. Jornal da Plan de volta nesta sexta-feira e vamos de recado. Pode chamar todo mundo, porque onde tem conexão de verdade tem Claro Multi, a melhor conexão na fibra e no 5G com um monte de vantagens para você. Por apenas R$ 109,90 por mês durante 6 meses você tem a nova geração da fibra. São 600 megas com Globoplay incluso para curtir filmes, séries, novelas e muito mais, de qualquer lugar da casa, ao mesmo tempo, sem travar. E tem mais. São 60 gigas para usar como quiser no Claro Pós, com o 5G mais rápido do Brasil. Eu vou até repetir para quem estava esperando uma oferta incrível. Tudo isso por apenas R$ 109,90 por mês durante 6 meses. É o melhor conteúdo, com a melhor conexão, tudo no mesmo plano. Então aproveite e chame a família, os amigos ou quem você quiser para viver essa experiência com a Claro. Vá até uma loja ou assine pelo site claro.com.br/torcida e consulte as condições de aquisição. Poços de Caldas iniciou mais uma etapa da campanha de multivacinação voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos. Os detalhes na reportagem. A Secretaria de Saúde de Poços de Caldas iniciou nesta semana a nova etapa da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de até 14 anos. A campanha segue até o dia 1º de setembro e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação e ampliar a proteção contra diversas doenças. A nova etapa vem para chamar a atenção da população e conscientizá-los a respeito da importância da vacinação. Nesta etapa da campanha de multivacinação está inclusa a vacina Pneumovinte e também o retorno do segundo reforço da vacina contra a poliomielite para crianças de 4 anos. No caso, a campanha vai ser direcionada tanto para a Pneumovinte, então contemplando ali o recém-nascido, e também a VIP, que é a vacina contra a poliomielite, a terceira dose, que é direcionada a crianças de 4 anos. Mas vai ser feito também a conferência desses cartões de vacina e a atualização de outras doses, se assim houver necessidade. Então não é só direcionada a Pneumovinte e a VIP da poliomielite. Segundo o diretor do Departamento de Atenção à Saúde, a primeira etapa da campanha de multivacinação realizada na cidade não foi como o esperado. A população poços-caldense registrou uma baixa adesão aos imunizantes em 2026, em todas as faixas etárias, o que inclui crianças e adolescentes, sobretudo acima dos 6 anos. Na nossa última campanha, houve sim a detecção de um alto absenteísmo, então nós precisamos utilizar de uma nova campanha de multivacinação para que a gente possa contemplar essas crianças e esses adolescentes que não foram vacinados na última campanha. A Secretaria de Saúde também orienta que pais e responsáveis aproveitem a ida às unidades para conferir e atualizar a própria carteira de vacinação. A equipe das unidades vai fazer essa conferência e, se houver necessidade, há aí um complemento da sequência vacinal. Nas regionais Sul e Centro, o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite. Nas demais unidades de saúde, a vacinação acontece das 8 da manhã às 4h30 da tarde. A campanha dessa multivacinação, essa segunda edição, ela inicia agora o dia 3 de agosto, hoje, vai até o dia 1º de setembro, com o dia D, que vai ser realizado no dia 22 agora de agosto, vai cair num sábado, então todas as unidades estarão abertas para que aquele cidadão que tem algum empecilho com relação à sua logística durante a semana e não possa se vacinar, ele possa direcionar a unidade, por exemplo, no final de semana para realizar a sua vacinação.
O prefeito de Poços de Caldas sancionou a Lei 10.150, que atualiza as regras de funcionamento da Expo Arte de Rua. A nova legislação define as categorias de expositores, estabelece novos critérios para a inscrição e seleção e fixa em 77 o número de vagas da feira. Desse total, 64 serão destinadas a expositores fixos, além de vagas para visitantes, produtores de alimentos artesanais e participantes indicados pela Secretaria de Promoção Social. A feira continuará sendo realizada no entorno das Termas Antônio Carlos. O funcionamento será aos sábados, domingos, feriados prolongados durante o Carnaval e também nas sextas-feiras do mês de julho. A lei determina ainda que apenas alimentos produzidos artesanalmente em Poços de Caldas poderão ser comercializados no evento. Também fica proibido o preparo de alimentos durante a feira. Outra novidade é a criação de uma comissão técnico-consultiva formada por representantes da Secretaria Municipal de Cultura e dos expositores. O grupo será responsável por acompanhar o funcionamento da feira, analisar inscrições e fiscalizar o cumprimento das regras. A nova legislação também proíbe a atuação de ambulantes na área da Expo Arte de Rua e impede que expositores participem simultaneamente de outras feiras fixas do município. Com a entrada em vigor da nova lei, foram revogadas a legislação anterior e o decreto que regulamentava a feira desde 2022. O Programa Municipal de Castração de Poços de Caldas realizou 2.190 procedimentos entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados divulgados pela Prefeitura. Do total, 1.269 cirurgias foram realizadas em gatos e 921 em cães, dando continuidade às ações de controle populacional e promoção da saúde animal no município. A implantação do programa foi feita em 2017 e desde então já foram contabilizadas 32.786 castrações, conforme balanço da Secretaria Municipal de Saúde. Além de impedir a reprodução descontrolada dos animais, a castração é apontada como uma medida importante para reduzir o abandono, prevenir doenças e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de cães e gatos. Uma nova lei aumenta a punição para crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Os detalhes com a nossa repórter Aline Rodrigues. O governo federal sancionou uma lei que aumenta a punição para crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, inclusive quando cometidos no ambiente digital. A nova legislação amplia as ferramentas de investigação e permite, por exemplo, que policiais realizem ações de monitoramento em ambientes virtuais públicos para identificar os suspeitos e coletar provas de crimes relacionados à exploração sexual infantil. A lei também aumenta as penas para crimes como produção, venda, compartilhamentos e armazenamento de imagens de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Outra mudança é a punição para quem utilizar inteligência artificial ou outras tecnologias para criar imagens falsas de crianças e adolescentes em situações de violência sexual. A prática passa a ser considerada crime, com previsão de pena de prisão. A legislação ainda prevê atendimento psicológico e psicossocial especializado para vítimas e determina que condenados por violência sexual contra crianças e adolescentes possam ser obrigados a ressarcir os custos de tratamento médico pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A nova lei também endurece as regras para prisão preventiva em crimes sexuais contra crianças e adolescentes e inclui algumas dessas condutas na lista de crimes considerados hediondos. Aline Rodrigues, para a Plan. A Lei Maria da Penha completa mais um ano de vigência como a principal ferramenta no combate à violência doméstica no Brasil. Apesar dos avanços na legislação, os desafios para garantir a proteção integral das mulheres ainda são imensos. Os detalhes na reportagem. Há 20 anos, o Brasil sancionava a Lei Maria da Penha, considerada um dos maiores avanços no combate à violência contra a mulher. A legislação passou a reconhecer diferentes formas de agressão, como violência física, psicológica, sexual, moral,
patrimonial e, mais recente, a violência vicária, quando o agressor usa filhos ou familiares para atingir a vítima. O Brasil foi praticamente condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, lá em São José, né, Pacto de São José da Costa Rica, em 2001, 2002, e houve uma recomendação de uma série de atos que o Brasil fizesse para proteção efetivamente das mulheres, considerando o caso Maria da Penha, da pessoa Maria da Penha, que foi um descaso do judiciário. Dentre essas recomendações tinha a aplicação de uma legislação mais severa contra os agressores e na proteção da mulher. E daí tivemos 20 anos a lei é muito importante, muito importante. As mulheres realmente são submetidas a agressões a vida toda, né? Toda a existência do homem, infelizmente. Mas, claro, tem muita gente que faz mau uso da lei, tem muitas autoridades que não dão a interpretação adequada à legislação, não dão as proteções que a própria lei institui às mulheres, mas é um avanço, significativamente um avanço. Como a gente estava dizendo, tem poucas ainda delegacias especializadas, mas antes não tinha nenhuma. Então é importante. Hoje é mais uma estatística de um crime contra a mulher, mas hoje a gente pelo menos sabe, a gente pode metrificar isso, a gente pode fazer estudos a respeito disso. Antes não tinha dado nenhum, não tinha a quem se socorrer. A lei recebeu o nome em homenagem a Maria da Penha, que sobreviveu a 2 tentativas de feminicídio cometidas pelo então marido em 1983. O caso ganhou repercussão internacional e levou à criação da legislação em 2006. Além da punição dos agressores, é preciso ampliar o acolhimento às vítimas, fortalecer as delegacias especializadas e investir em educação para combater a violência contra as mulheres. Está tendo um estudo, a gente está educando a sociedade a compreender, a proteger a mulher. Tem uma série de atividades, sinais que são feitos, é muito legal, está educando mesmo a população a como lidar com a violência doméstica, no caso da proteção à mulher, né? Só um engrandecimento aí, não só das leis. Quem me acompanha sabe que eu não sou um cara, não acredito muito em leis, elas são extremamente importantes, mas o excesso de lei acaba confundindo. Mas isso é fonte, é fomentado pela Lei Maria da Penha. Todas essas questões, todo esse trabalho, toda essa evolução que está tendo na proteção à mulher é efetivamente fonte da Lei Maria da Penha, que foi o marco principal das recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Uma comparação entre o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período de 2026 mostra que Poços de Caldas teve um aumento de 3% nos casos de violência doméstica contra a mulher. É o que aponta o painel da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Com relação aos casos de feminicídio, no ano passado foram registradas 2 tentativas e uma morte confirmada. Até agora, em 2026, houve uma tentativa contra a vida de uma mulher. No município a gente tem uma rede de proteção muito articulada, então a gente tem a rede da mulher, que são formadas por profissionais, por pessoas que atuam com todos os tipos de mulheres. Para isso a gente tem dentro dos CRAS, né? Hoje a gente tem 8 CRAS distribuídos por territórios e nesses CRAS acontecem as rodas de conversa com as mulheres. O tema nem sempre é só violência, é um tema geral das mulheres, mas principalmente dentro do Agosto Lilás a gente leva palestras, roda de conversa, na sensibilização falando sobre esse tema. No CRES já é a questão quando a pessoa está em algum tipo de violação e também é feito roda de conversa, acompanhamento lá. Então hoje o município ele é muito bem articulado nessa questão dos serviços, tanto com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, que são secretarias afins que estão envolvidas nessa rede de proteção, como a Polícia Militar, Polícia Civil, né, a própria DEAN, que é uma grande parceira e que a gente precisa ter esse trabalho articulado, porque a mulher ela pode chegar para nós ou pode chegar para a delegacia. Então esse trabalho tem que estar muito bem articulado. Nós temos também hoje o município
a casa-abrigo para aquelas mulheres que estão em risco iminente. Então a mulher ela vai na delegacia, ela faz uma denúncia e é identificado que ela está em situação de risco, que ela não pode voltar para casa, ou por questão só dela, ou até por questão dos filhos. Então hoje o município ele faz esse acolhimento imediato, emergencial da mulher que está em situação de violência. A própria Guarda Municipal também nos auxilia, tanto nessa casa, quanto no acompanhamento dessa mulher, se ela precisar ir para a delegacia, ou ela se sentir que ela está em risco, né, que ela não está confortável de ir. E até, se for o caso, se ela tiver alguma rede de apoio em outro município, a gente faz essa articulação também. Então é um serviço bem engajado, mas como a gente estava falando, né, a gente trabalha sempre com a campanha, porque o intuito nosso é prevenir. Não que a gente chegue a ter, né, essa questão da lei propriamente. A lei ela vem para nos blindar, para que esses casos evitem, mas a gente sabe que, né, hoje os casos eles têm crescido muito, né, os meses como agosto, a gente vê os dados, eles são extremamente alarmantes no Brasil, Poços de Caldas não fica diferente. Então isso mostra a importância desse trabalho em rede no município, do que é feito, porque a violência está aí, né? A rede de atendimento às vítimas conta com o Núcleo da Mulher do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que oferece acolhimento e acompanhamento para mulheres em situação de violência, e a Casa Abrigo. Além de outros programas sociais que garantem a independência financeira das mulheres para que elas possam romper o ciclo da violência. Normalmente, quando a mulher tem violência e ela tem uma dificuldade de sair de um ciclo de violência, está alinhada a questão de ter filhos e é uma dependência financeira. Então, hoje, em casos imediatos, a gente tem um benefício, que é a transferência de renda, que automaticamente os técnicos avaliando a condição já faz o encaminhamento do benefício para que essa mulher consiga rapidamente sair desse ciclo. E, paralelo a isso, a gente tem, através da incubadora, e através de outros projetos parceiros com a Secretaria, como o Postos Promove Mulher, são ações onde a gente, além de fornecer essa capacidade dela poder aprender algum ofício, dela poder realmente entrar no mercado de trabalho e conseguir uma independência financeira. Então, o trabalho ele vai muito dessa proteção, desse acolhimento, mas mais que isso, que a gente possa dar possibilidades da mulher realmente sair e romper de vez esse ciclo de violência. Casos de violência contra a mulher devem ser denunciados pelo Disque 180, pela Polícia Militar no 190 ou pela Polícia Civil no 197. O ideal é que chame a polícia imediatamente, né? Se a violência for física, que ela chame a polícia imediatamente. Às vezes a violência ela se expressa às vezes de maneira paulatina. Ela vai acontecendo devagar e a mulher acaba virando refém dessa violência sem que ela perceba. É ideal que ela busque ajuda, procure um advogado, converse com amigas, explique, fale, para que às vezes para que ela pelo menos consiga enxergar às vezes o dano que ela está sofrendo e ela não está percebendo. Esse talvez seja a lista negra mais intensa que a gente tenha, de pessoas que não sequer saibam que estão sofrendo essa violência. E vamos de recado. Se você quer mais disposição, fortalecer a imunidade e cuidar melhor da sua saúde, a Droga Centro tem a solução para você. Chegaram na Droga Centro as vitaminas Neoquímica, com opções para todas as necessidades. Vitamina Sênior Mais, especial para quem tem mais de 50 anos, ajuda na saúde dos ossos, da memória e no fortalecimento da imunidade. Vitamina Homem Mais Energia, disposição e suporte para o dia a dia corrido, ajudando no desempenho físico e mental. E Vitamina Mulher, cuidado completo com vitaminas e minerais que auxiliam na imunidade, pele e cabelo e bem-estar. E sabe o melhor? Toda essa linha com preço especial, apenas R$ 13,99 cada. É mais saúde, mais energia e mais qualidade de vida por um preço que cabe no seu bolso. Passe agora na Droga Centro mais próxima. Droga Centro. Lá você encontra atendimento de excelência e qualidade. Mais um intervalo aqui no Jornal da Plan. Daqui a pouco a gente está de volta. As férias estão chegando ao fim e um novo semestre está prestes a começar. É hora de dar um upgrade no seu material, porque você merece começar o segundo semestre com tudo novo. Um caderno novinho, canetas coloridas, lápis, mochilas e tudo que faz a volta às aulas ficar ainda mais especial. Na Papelaria Artipel você encontra as melhores marcas, as novidades que todo mundo ama e tudo o que precisa para começar essa nova fase do jeito certo. Lojas na Rua Rio de Janeiro, 121 e Assis 674. Neste mês dos pais, o melhor presente pode ser voltar a participar de cada conversa, de cada história e de todos os momentos em família.
Por isso, a Audience está com condições especiais e desconto de até 70% na compra da segunda unidade e parcelamento em 18 vezes sem juros no cartão. Agende uma avaliação auditiva. Promoção válida até 31 de agosto. Devolver o som da vida para quem você ama é o melhor presente. Na Oxipostos, você vai conhecer inovação em saúde com a câmara hiperbárica. Este tratamento avançado utiliza oxigênio em pressões elevadas para acelerar a recuperação de feridas crônicas, como lesões pé diabético ou queimaduras graves. É fundamental no tratamento de doenças onde a falta de oxigênio tecidual é o problema principal. Melhore a sua qualidade de vida com esta terapia segura e eficaz. Saiba mais pelo Instagram, @oxipocos. Câmara hiperbárica é Oxipostos. Há 45 anos garantimos amparo humanizado nos momentos mais difíceis da vida. Mas hoje somos mais. Somos multiassistência. Nos tornamos múltiplos para oferecer ainda mais cuidado, segurança e qualidade de vida. A partir de agora, seguiremos ainda mais juntos. Bem-vindo a Bom Pastor Multiassistência. Conheça nossas soluções pelo WhatsApp 0800 950 1010. Jornal da Plan de volta e a gente confere agora a previsão do tempo para o fim de semana. Segundo o site Climatempo, neste sábado em Poços de Caldas, a previsão é de sol durante todo o dia, com névoa fraca ao amanhecer. A umidade relativa do ar varia entre 54% e 92%. A temperatura mínima prevista é de 12 e a máxima de 22 graus. Para domingo, a previsão é de sol com nevoeiro ao amanhecer e algumas nuvens à tarde. À noite, o céu fica limpo. A mínima será de 13 e a máxima de 23 graus. Em Caldas, a previsão para sábado é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite, o tempo permanece aberto. A temperatura mínima prevista é de 14 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar varia entre 54% e 89%. Neste domingo, a previsão é de sol com nevoeiro ao amanhecer. A mínima será de 13 e a máxima de 23 graus. Já em Andradas, neste sábado, a previsão é de tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer e também à noite. A temperatura mínima prevista é de 16 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar varia entre 51% e 84%. Para domingo, a previsão é de sol, com nevoeiro e nuvens aumentando durante a tarde e a noite. A mínima será de 14 e a máxima de 24 graus. Arte, reflexão e pensamento crítico movimentaram a noite desta quinta-feira aqui no sul de Minas. Rita Von Hunt subiu ao palco do Sesc de Poços de Caldas com o projeto Esperança como Verbo, uma apresentação que uniu humor e conhecimento, atraindo grande público. A nossa equipe acompanhou de perto esse encontro, traz os destaques na reportagem. Vamos conferir. O Sesc Poços de Caldas recebeu na noite de quinta-feira, 6 de agosto, o encontro Esperança como Verbo, com Rita Von Hunt. A participação da influenciadora faz parte da programação mensal do Sesc, através do sistema FEComércio, que busca fortalecer a cultura dos municípios, promovendo rodas de conversas com importantes personalidades para a história do país. Rita é um grande nome, né, na internet e com falas políticas, existenciais, e para nós é muito importante receber esse tipo de pessoa para esses debates, né, e a gente vai lotar aí o nosso teatro com bastante conteúdo, muita troca, e é reforçar mais uma vez o Sesc como um ponto importante de cultura na cidade. Cada vez mais a gente tem se dedicado em fazer com que a cultura abranja todas as suas modalidades, então desde debate, apresentação de dança, de teatro. Então todo final de mês a gente está lançando aí a programação do mês seguinte, recheada de novidades, e é isso, reforçar o Sesc mesmo como um promotor de cultura na cidade. Esperança como Verbo trata de um diálogo direto entre Rita e o público, com o objetivo de mostrar que a esperança não depende de uma perspectiva futura, mas se trata de um espectro presente. Eu acho que é uma complementariedade.
A gente faz os trabalhos nas redes para quando a gente não consegue estar em presença. Mas eu acredito que nada substitui a presença e nada substitui os trabalhos de presença. Então, enquanto eu tiver força, eu vou estar em todos os lugares que eu puder estar. Rita Von Hunt é uma importante personalidade do universo digital, que aborda temas relevantes no cenário político global, com linguagem didática e forte aproximação do público. Recentemente lançou o seu primeiro livro, Formas de Narrar um Corpo, que reflete sobre quem pode ocupar os espaços de saber, a autorização ou interdição de determinados corpos e como gênero e sexualidade operam como discurso de poder. O meu livro é um debate dentro da filosofia da narração e, de alguma forma, tem uma ou outra noção que podem aparecer, a depender da interação com o público, no que diz respeito a como discursos sociais influenciam vidas humanas. Mas com exceção a esse ponto, acho que são duas falas distintas. Essa não foi a primeira vez que Rita esteve em Poços de Caldas. Com familiares de Águas da Prata, cidade vizinha, passou grande parte da infância visitando os pontos turísticos da maior cidade do sul de Minas e foi recebida de forma calorosa pela plateia que a prestigiou no Sesc. A gente está vindo aí toda semana com a casa cheia, né? Que mostra pra gente que a cidade quer cultura, quer novidade, quer coisas legais e a gente vai trazer. A apresentação de Rita foi gratuita e lotou o Teatro Sesc. A instituição solicitou aos visitantes a doação de 1 quilo de alimento para o programa Sesc Mesa Brasil, prática adotada pelo Sistema Fecomércio com o intuito de promover a cultura por meio de ações sociais, que serão revertidas às famílias necessitadas. O Sistema Fecomércio, através do Sesc, além de promover a cultura, a gente também tem um programa Mesa Brasil, que a gente linka aí as duas coisas, né, com esse ingresso solidário, que vai valorizar a rede nacional, né, do combate à fome para quem precisa. O encontro com Rita Von Hunt prendeu a atenção da plateia do início ao fim. Além disso, o público também teve a oportunidade de viver um momento de troca de experiências com a palestrante ao final do encontro, através de uma roda de conversa. Rita também deixou um recado para aqueles que desejam acompanhar o seu trabalho. Majoritariamente, eu produzo muitos conteúdos para as redes sociais, para as plataformas, para a internet. Eu tenho um clube do livro permanente, um grupo de estudos e eu tenho uma peça de teatro que está rodando o Brasil chamada O Melodrama da Meia-Noite, com a minha companhia de teatro lá do Rio de Janeiro, a Companhia Melodramática. A gente está em cartaz com esse espetáculo há 15 anos. A gente faz pausas, retoma a pesquisa e retoma o espetáculo. Ele vai acompanhando nossa pesquisa acadêmica. E acho que é isso, acho que essas são as possibilidades. Se você é de Poços de Caldas, com certeza já conhece a Casa do Arte. São 53 anos cuidando da sua casa e da sua obra, com responsabilidade e a qualidade de quem tem experiência de verdade, aqui em Poços de Caldas. Além disso, temos sempre o melhor preço da cidade, com ofertas todos os meses. E quando a gente fala que tem de tudo, é de tudo mesmo. Aqui você encontra desde o básico da construção até o acabamento. Tem hidráulica, elétrica, ferramentas manuais e elétricas, bacias, torneira, pia, gabinetes, kits organizadores para banheiro e cozinha e, claro, gabinetes incríveis. Tudo para pintura e manutenção, além de argamassas, pisos e revestimentos e tudo o que você precisa para a sua obra. Telhas, caixa d'água, janela. Aqui você encontra o melhor preço e também a confiança na compra e na entrega correta. E olha que facilidade, a Casa do Arte tem delivery. Para orçamento ou entrega, é só chamar no WhatsApp 35 984016792. A loja fica na Rua Marechal Deodoro, 457 no centro de Poços, estacionamento próprio para você chegar com tranquilidade. Então já sabe, passou aqui e resolveu tudo num só lugar. E segue lá no Instagram, @loja Casa do Arte, para ficar por dentro das ofertas em primeira mão e dos sorteios imperdíveis. No Alta Definição desta quarta-feira, nós recebemos o deputado federal Rogério Correia, e ele falou aqui com a gente sobre a formação ideológica de esquerda. Vamos conferir. Mas era evidentemente um partido muito mais doutrinarista. A doutrina naquela época para a gente valia às vezes mais que a política.
que o senhor, por exemplo, sente saudades do PT de antigamente, dos anos 80, da sua fundação lá atrás, pro PT de hoje? Não é que eu sinta saudades, eu sei que a evolução tinha que ser feita, mas era evidentemente um partido muito mais doutrinarista. A doutrina naquela época para a gente valia às vezes mais que a política. Então nós tínhamos uma luta geral por liberdades, mas do ponto de vista de conquista a gente defendia os trabalhadores muito também genericamente. O slogan do PT principal era terra, trabalho e liberdade. Então nós lutávamos por reforma agrária, trabalho pelos direitos dos trabalhadores e liberdade contra o fim do regime militar. Mas essa pauta que era bem politizada, ela se misturava também com pautas ideológicas, tipo, quem bate cartão não vota em patrão, vote 3, que era o número do PT no início, o resto é burguês. Então o PT tinha muito uma concepção de luta de classe muito acirrada. Slogans que até acabaram sendo incorporados por outros partidos depois que permaneceram nesse espectro, né? Naquela época era importante que isso acontecesse, porque, veja bem, nós vimos de um regime militar, não tinha direito a nada, nem direito a lutar, nem direito a se organizar. Então as organizações que existiam eram praticamente organizações clandestinas. Até a igreja atuava meio que na clandestinidade, as comunidades eclesiais de base que ajudaram a formar o PT. O sindicalismo era um sindicalismo dominado pela ditadura. Surgiu então um novo sindicalismo por dentro dos sindicatos da ditadura e que precisavam, portanto, ter palavras de ordem que empolgasse também os trabalhadores. Então a nossa formação era uma formação muito ideológica. Nós precisávamos mostrar que éramos diferentes, inclusive, do MDB, que era a oposição consentida que tinha no regime militar. Por isso as posições eram posições mais radicalizadas e que o PT, durante o tempo, foi também vendo a necessidade de alianças e tal. Eu, às vezes, sinto falta de um partido que tenha mais formação política. Isso sim. Sente falta hoje? Sinto. O partido tem pouca formação política. Muitas vezes a gente fala, preciso renovar via juventude. Mas precisa vir a juventude que tenha formação política, tenha características de compreender o que é a luta política e a luta de classe no Brasil. Não dá para vir jovens que vêm apenas no oba-oba de políticas e programas sociais. Isso são políticas importantes, mas não é a estratégia partidária que é a luta pelo socialismo. Isso faz falta no PT. E ainda, nos melhores momentos do Alta Definição dessa semana, com o deputado federal Rogério Correia, nós falamos sobre Rodrigo Pacheco. E ele tinha, portanto, uma condição de unificar esse campo progressista todo. Eu acho que o problema nosso maior é que tinha uma estratégia do presidente Lula, na qual nós concordávamos, que era a eleição do Rodrigo Pacheco como candidato. Era o nosso pré-candidato. O Rodrigo Pacheco tinha umas características importantes. A defesa da democracia, ele foi exemplar nisso durante o período da tentativa de golpe. Isso o aproximou do presidente Lula, mesmo com as diferenças políticas existentes, partidos diferentes. Mas isso os aproximou. E ele tinha, portanto, uma condição de unificar esse campo progressista todo. Tem essa característica em Minas Gerais. Muito diálogo com todos nós. Todos tinham um bom diálogo com o Rodrigo. E ele não quis. E ele tinha também um bom diálogo com prefeitos de centro-direita. E até de direita também. Até de direita. Então isso levava a um certo conforto de uma candidatura que pudesse unificar o nosso campo e extrapolar. Então houve uma concordância com a estratégia ditada pelo presidente Lula. O PT mineiro concordou com essa estratégia do Pacheco? Eu diria que quase unanimemente. Não foi unânime porque alguns setores achavam que devia lançar candidato, o PT devia ter candidato, mesmo com o Rodrigo, para que tivesse e colocasse seu programa de governo. Sempre tem no PT os que defendem a candidatura própria sem consignar alianças. Eu sou a favor de alianças, desde que haja um programa. O senhor é a favor? O senhor, por exemplo, pensa que o PT poderia abrir mão da cabeça de chapa se houvesse um candidato ali que se comprometesse com o PT, com as propostas do PT e assim por diante? Sim, como o Rodrigo Pacheco tinha um compromisso com a democracia, iria fazer um governo com todos esses setores, não tinha preconceito com o MST, preconceito com trabalhadores, então acho que ele poderia fazer sim um bom governo, não com o nosso programa completo, mas com certeza seria um governo avançado em relação ao que é Zema. O problema é que o Rodrigo não quis. E com isso nós não tínhamos um plano B.
Os outros partidos também não tinham esse plano B, porque também eles concordavam com o Rodrigo Pacheco. O senhor não acha que esperou-se demais uma decisão do Rodrigo Pacheco? Eu digo que aí nós confiamos muito no Lula, né? O próprio Lula estava confiante de que o Rodrigo no final ia aceitar. Na reunião que nós tivemos com o presidente, ele falou, olha, o Rodrigo reunia comigo, eu ficava convicto que ele ia ser candidato. Mas que depois ele reunia com o Alcolumbre e voltava tudo atrás, eu acho que houve uma disputa com o Rodrigo Pacheco em torno disso. E como isso foi muito demorado, nós ficamos sem alternativa mesmo, não tínhamos plano B. Por fim, outro destaque da entrevista foi a questão e a visão do deputado federal Rogério Correia, do PT, sobre a direita. Vamos conferir. Está aí uma boa cortina de fumaça. O Lula não é evangélico, o Lula tem 9 dedos, o Lula é do capeta. Está aí uma boa discussão para eles. Hoje a disputa continua, na sua essência, um pouco parecida com anos atrás, embora feita de forma diferente. Nós queremos construir o socialismo. Isso significa uma sociedade onde a igualdade ela é maior, ela é buscada essa igualdade social, as organizações sociais buscam que os interesses coletivos prevaleçam sobre o individual, e você tem um capitalismo que continua vendendo o sonho da individualidade. Está aí talvez a força que a extrema-direita tem ganhado no mundo. Mas assim que o Flávio Bolsonaro foi ungido para ser o candidato a presidente, ele foi aonde? Israel. Fazer o quê? Se batizar. Virou o quê? Evangélico. Olha, ele é evangélico. Está aí uma boa cortina de fumaça. O Lula não é evangélico, o Lula tem 9 dedos, o Lula é do capeta. Está aí uma boa discussão para eles, para que as pessoas não enxerguem a discussão real. Porque tanto faz se a pessoa é evangélica, se ela é cristã, se ela é da Umbanda, se é kardecista, se é sem religião. Isso não divide o povo, isso não é projeto político de nação. O Estado é laico e a liberdade de religião é de todos. Mas olha uma cortina de fumaça feita para que se não discuta o destino. Mas você pergunta à direita, o que vocês vão fazer com a CLT? Eles enrolam, mas o que tem de emenda parlamentar e de construção é que o negociado vai valer mais do que o legislado, ou seja, as leis vão ser retiradas da pauta e valer a negociação direta entre patrão e empregado. Ou seja, você vai acabar com a legislação da CLT e implementar um outro modelo de trabalho que é de superexploração. Eles não dizem nessas palavras, mas basta entender que se o legislado cai, vale o negociado. O negociado é a relação direta patrão-empregado, sem que a lei regulamente e regule os direitos dos trabalhadores. Eles falam em reforma administrativa. O que eles querem com a reforma administrativa? A PEC 32, tirar da Constituição que a educação, a saúde, a segurança pública são obrigações do Estado e coloca isso subsidiário, ou seja, a educação, a saúde e a segurança eles serão secundários em relação ao papel da família. Significa que o Estado sai e apenas subsidiariamente ele vai atuar nessas áreas e não como agente principal. Significa que você liquida com direitos sociais como saúde, educação e até a segurança que passam a ser privatizados. Lembrando que na noite de sábado, amanhã e de domingo, você pode conferir a reprise na íntegra do programa Alta Definição na programação aqui da TV Plan. E vamos de recado, o restaurante EIA está pronto para te receber de segunda a sábado, das 11 da manhã às 3 da tarde, com as delícias das comidas japonesa, chinesa e da nossa gastronomia brasileira. Desfrute de uma deliciosa refeição em um ambiente super aconchegante com estilo típico da Ásia. Escolha o seu prato personalizado em nosso buffet repleto de variedades em pratos quentes, frios e saladas, preparados com muito carinho e ingredientes selecionados. O EIE fica na Rua Rio de Janeiro 331, aqui no centro de Poços de Caldas, ou entre em contato pelo 37229135. Siga nas redes sociais Restaurante EIE Poços e fique por dentro das novidades. EIE, aberto de segunda a sábado, tornando a sua vida mais saborosa. E chegou ao fim mais uma edição do Jornal da Plan. Você pode conferir todas as matérias que foram ao ar hoje no Jornal da Plan e também que são exibidas nos outros programas pelas nossas redes sociais. facebook.com/tvplanweb, Instagram, @tvplanpc, youtube.com/tvplanhd. Um bom fim de semana, uma boa noite e até segunda-feira.